Fala, rapaziada, como é que estamos? Tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac, aquele podcast que só fala de conteúdo automotivo. E dessa vez o conteúdo automotivo vai ser da década de 70, final dos anos... Não, anos 70. É 70 até... 73. 73 até o final dos anos 70. Tem aqui um convidado muito ilustre que eu vou apresentar para vocês, é o senhor Ulisses, que ele, de seguidor da Tony Mac, virou amigo e ele tem algumas histórias muito boas para contar. E por isso que eu convidei ele para vir gravar aqui um podcast com a gente. Então se preparem, porque as primeiras caravans saíram das mãos desse homem lá da fábrica da Chevrolet. Antes de começar o podcast, eu tenho que sempre agradecer ao pessoal que fica rolando aqui na tela, pedir para vocês também começarem a seguir essa galera lá nas redes sociais, porque eles nos ajudam no dia a dia de oficina e também nos dão condições para trazer mais pessoas, trazer mais conteúdo, e a gente está sempre abrangendo aí o universo automotivo. Então fica aqui os meus agradecimentos para a Loja do Mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil, onde vocês têm cupons de desconto para comprar. Mercado do Pintor, também um e-commerce sensacional para você comprar material de pintura de qualquer lugar do Brasil. Também tem cupom de desconto. Pneu Store, não preciso nem falar, né? Maior do Brasil também do setor, tem cupom. Fora isso, tem... esqueci, a Pen Off-Road também tem cupom de desconto. Parceiraço que entrou no projeto ali da ex-esposa e tá fazendo um trabalho sensacional. Entra lá no site da Pen Off-Road, dá uma olhada em tudo que eles têm para picapes. Agradecer também a Databox, Indas Abrasivos, Maxi Rubber, que a gente está utilizando muito aqui dentro da oficina. Inclusive, a gente vai falar aí de alguns produtos que muita gente não conhecia da Maxi Rubber. Estou até com a camiseta aqui da linha Ultimate de massa poliéster, primer e verniz, que a gente está fazendo alguns testes aqui. E logo eu vou apresentar para todos vocês. Acho que falei de todo mundo. Já falei do Mercado Pintor. E agradecer a minha grande amiga também, Dione, da E-Master, que mais uma vez ela entrou junto aqui com a Tony Mac. A gente está montando alguns cenários novos. Os elevadores da E-Master são simplesmente sensacionais. A gente consegue ter uma baita de uma segurança na oficina. E aqui a gente escolheu dois modelos, dois elevadores de um modelo novo, que é o 3.0. Se preparem que eu vou começar a apresentar uma linha da E-Master para vocês também. Foi todo mundo? Falta então apresentar o senhor Ulisses Portela Neto. Muito boa tarde, seu Ulisses. Boa tarde, Guilherme. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Graças ao bom Deus. O senhor tá um pouco nervoso, tá calmo, tá tranquilo? Calmo. Só a unha treme. A unha treme. Então é só a unha, não tem problema. Fica calmo. O seu Ulisses, ele falou, Guilherme, como eu já tô com quase 80 anos, eu trouxe umas colinhas aqui. Falei, seu Ulisses, não se preocupa, a gente vai contar Na verdade, o senhor vai contar tudo o que aconteceu na sua vida. E o motivo até de o senhor estar aqui é porque o senhor já contou algumas histórias aqui pra gente. E é interessante saber de quem trabalhou na Chevrolet quando começou a fabricação de Caravan, de Opala. Veraneio. Quatro portas. O senhor vai falar... Tem muita coisa pro senhor falar da época de GM? Muita coisa. Se eu falar tudo, a gente fica até a semana que vem aqui. Tem coisa boa e ruim ou só tem tudo boa? Bom, tudo de bom, porque eu, com a mania que eu tenho de brincar, eu sempre ganhei, eu nunca perdi, sempre. Desde os peões até a chefia, no ônibus da General Motors, de vez em quando eu pegava o ônibus, me deixava quase na porta da minha casa, os funcionários, que eu trabalhava à noite, né, Guilherme? Era à noite. E eles queriam dormir, eu não deixava ninguém dormir. Amarrava o sapato de um. Uma vez o motorista parou o ônibus, o motorista da GM, ônibus da General Motors, parou num posto de gasolina e correu no banheiro. E eu falei pro frentista, completa o tanque. O motorista saiu e viu e falou, o que você está fazendo? O seu cobrador. Mano, que cobrador? Eu não tenho cobrador nenhuma. Ô, Ulisses, se você pusesse 1 litro de querosene, nós éramos mandados embora, eu e você. Então, quando eu não ia no ônibus, eles, 47 não veio, o meu número da General Motors era 47. Eu trabalhava mais do que 3 lá. Daí veio a minha promoção pro laboratório, que eu também sou químico. Não, mas calma, que a gente vai chegar nisso aí tudo. Já deu pra ver que o seu Ulisses tem um peculiar diferente ali. Ele já contou um pouco que ele passou por 7
multinacionais. E da 7 ele pediu as contas, não foi, seu Ulisses? Foi, pedi a conta e saía de uma multinacional como se trocasse de camisa. Mas escuta, você está numa Bayer, ou você está numa Gessilever, não é fácil. Mesmo a GM, quando eu pedi demissão, eles rasgavam a demissão. Não queria aceitar que o senhor fosse embora. Não queria aceitar. O Mr. Hirata, lá não fala doutor, né? Fala Mr. Tudo Mr. Mr. Bogart, Werner. Mr. Hirata, não, quer dizer, nós vamos perder você. Eu falei, já perdeu, né? Eu vou embora. Aí, até logo, despedi. Eu ia fechar a porta, ele me chamou, Portela. Meu sobrenome é Portela. Ulisses, as portas estão abertas na General Motors para você. Isso, para mim, é bonito. Eu nunca vivi de aparência. Eu tenho meus carros antigos que eu tive, estão todos aqui. O Guilherme depois dá uma olhada. E camiseta, chinela havaiana, Jaguar, Buick conversível, Cadillac conversível. Meu filho, gasolina azul. E sempre foi simples, de camiseta. E nunca fui exuberante. Na GM, na pergunta que você vai fazer, tenho saudade? Enorme saudade. Enorme saudade de todos lá. De todos. Eu fiz uma amizade na GM. E outra coisa, de vez em quando eu ia com meu fusquinha na GM, de vez em Só quando... para provocar? Não, eu levava chocolate. Eram feitos pelas irmãs Marconi. Era uma fábrica de chocolate pequena, mas familiar. E eu levava 15, 20 caixas de chocolate na GM. Na GM. Quer dizer, o meu chefe me chamou e falou, você vem aqui para trabalhar ou para vender chocolate? Põe 2 caixas na minha mesa. Então, foi assim. Vocês vão ver que vai ser um bate-papo muito legal. O seu Ulisses é uma personagem dentro do mundo automotivo que deu para ver que por todo lugar que ele passou, ele conhece muita gente do mercado automotivo. Ele sempre fez grandes amizades. Sim. Mas deixa eu começar do começo, seu Ulisses. Como e quando o senhor foi trabalhar na Chevrolet? A Chevrolet, eu trabalhava na Bayer. Eu era supervisor da Bayer. Na cooperativa da General Motors, em São Gaetano, eu conheci lá dentro da cooperativa o presidente do presidente do benefício, o Nicolaus Fritz. E eu falei, eu gostaria de entrar na GM. Aí ele me deu o cartão, mais do que depressa. Então eu fui na GM, fui no departamento pessoal. Tem vaga para químico? Ele, não. Até o RH disse, não tem vaga para químico, mas... O senhor era químico na Bayer? Eu sou químico. Só é químico? Supervisor na Bayer. Ah, supervisor. Mas o senhor é químico? Eu sou químico industrial, tenho 2 anos de direito, conheço psicologia, conheço marketing do supermercado, merchandising, tenho curso. Fui gerente do supermercado em 70. Eu era gerente da Eletro Radiobras. Na época, a Eletro era do Carlos Taube e Manuel Mendes Tepperman. O Carlos Taube, mão aberta. E o Tepperman fechada. Tinha que balancear, né? Tinha que balancear. Então eu fui na GM, tem vaga para químico, eles deram risada, né? Ulisses, o químico, quando na GM manda trazer de Detroit, instala no Morumbi, químico formado. Era esse padrão. Tem vaga para funilaria? Funilaria? Aí ele falou pro outro, químico, que vaga? Posso fazer um teste? Posso fazer um teste? O senhor falou para eles? Falei para eles, pode. Aí fiz o teste. Fiz o teste com o seu Ivo. Seu Ivo, uma excelente pessoa, maravilhosa. Todos eles na General Motors, todos eles. Sonho com eles. Eu sonho. O Ivo me levou nas bancadas, fora da linha de montagem. Certo. Eram umas bancadas. Repassava sujeiras da prensa com a lixadeira. Só usavam lixadeira. Pontinho de sujeira da prensa. Sim. Ele fazia essas bancadas é que me deixaram uma perda auditiva, que eram do meu lado, assim. E a barulheira do cão. Uma barulheira, umas 40 lixadeiras, lixando porta, capô, porta-mala, e tiravam as imperfeições, olhavam a placa, tiravam. Imagina, a chapa já é fina, né? Tem gente que fala hoje, Guilherme, que a chapa não é lata de sardinha.
essa pessoa está certa. Tá absolutamente certa. Não é lata de sardinha. É lata de atum. Por que de atum? Antigamente os carros eram fortes, né? Eu tenho todos eles aqui. O pessoal batia a cabeça, é óbvio, porque não tinha cinto de segurança. Não tinha cinto de segurança. Então, o Chevrolet 57, vocês do clube da Chevrolet, meus amigos, eu fui da General Motors, soube de muita coisa, muita. Aliás, não posso nem falar, mas vou falar. Pode acontecer, o carro tá na porta aí, eu vou para a delegacia. Então, o Chevrolet 57, se vocês soubessem, meus caros amigos, seguidores da Tony Mac, aquele painel bicudo, o que deu de fratura de crânio, quebrar o nariz da pessoa, a boca... Porque ele não absorvia nada, ele passava tudo para quem estava dentro do carro. Absorvia. No Guilherme, o suporte do para-choque era fixado no chassi, Guilherme. Eu vi na oficina do meu tio, um Oldsmobile 56 bateu de frente com um Cadillac. Morreu os dois. Mas, Guilherme, uma colisão estava registrado no velocímetro, 120 por hora. Quem é que resiste a uma colisão de 120 por hora, seguidores? Ninguém resiste. E ainda mais não tinha cinto de segurança. Então a pessoa se borrachava. Se arrebentava, saía pelo para-brisa. Painel, nesse de 57, vocês sabem muito bem o que foi o carrinho que foi chamado de carro assassino, né? Vocês conhecem muito bem. Qual que é o carro assassino? Aquele baixinho, Corvair. Corvette? Corvair. O motor traseiro foi chamado de carro assassino. Então os carros eram fortíssimos, né? Eu conheci na oficina do meu pai, quando eu tinha 8, 9 anos. Olha, gente, amigos, 15 anos eu já fazia orçamento de carro trombado na oficina do meu tio. 15 anos de idade, ele me ensinou na base da porrada a fazer orçamento. Não é paralama, é painel, serrar orçamento da companhia. 15 anos. Então, tinha um camarada lá, chamava-se... ele comprava só Cadillac. Conhece o Cadillac, né, Sim, Guilherme? Claro. Ele comprava Antônio Parra. Ele comprava 6 Cadillac incendiado, trombado. Eu era garoto e andava no meio daqueles monstros que me impressionavam, né? O Guilherme, às vezes... O Guilherme tem razão de falar, né? As colisões frontais antigas, né? Um lá que arrancou a cabeça da pessoa fora, a barra de direção subiu. Mas no impacto de mais de 100 por hora. Não tinha cinto de segurança. Se tivesse, não aconteceria isso aí. Então, como eu volto a falar, o Chevrolet 57 quase que foi chamado... Pouca gente sabe disso. Mas, na General Motors, amigos, toda semana descia gente de Detroit na GM. Toda semana descia gente de Detroit. Esse negocinho de dar um jeitinho na oficina, sabe como é que é, né? A ponteadeira não funciona, a solda não funciona, o empregado chega lá, pega um arame, põe lá, aperta, né? Vinha o pessoal de Detroit. 47, vem aqui. Outro inspetor, vem aqui. Você sabe aquele arame farpado que você pôs lá na ponteadeira para melhorar a circulação, papapá? Pois é, superaqueceu a planta, superaqueceu a máquina da planta 3, aquele arame que vocês forçaram na mangueira. O jeitinho brasileiro. Sim. Toda semana eu dava de cara com gente de Detroit. Quando eles me rodeavam, eu já sabia, né? Tem coisa acontecendo aqui, vieram ver o que está acontecendo. Acontecia de sempre. Acontecia todo segundo. Não passava um segundo, Guilherme. Por quê, Guilherme? Falha humana. Elemento humano. Camarada não regulava a chama oxidante redutora do maçarico. Ele ligava, ficava ligado dia e noite. Eu trabalhava à noite. Saía de noite, pela minha estatística, Opala 2 portas, gente. Vocês vão gostar disso. Os opaleiros. Saía 120 Opala 2 portas. Eu vou falar carro, né? Lá falava unidade. 122 portas. Vendia que nem água.
Eu sentava no pátio 10 minutos e eu via aquele monte de carro. Nossa Senhora, Opala, Caravan, Veraneio, tudo no palco. Chevette e o Monza era fabricado em São José dos Campos. Não tinha nada a ver com a GM. Depois o Monza veio para São Caetano. Chevette e Monza, São José dos Campos. No dia seguinte eu via o pátio limpo, depois lotado. Vendia Opala que nem água. Mas só o duas portas? Duas portas. Vendia mais. O duas portas era a produção dele, gente. 120 duas portas. Imagine vocês, hein? Olha a diferença. Opala, entre 4 portas, Caravan e Veraneio, 40 cada um. 40 4 portas, 40 Veraneio. E 40 Caravan. E 40 Caravan. E 120 Opala 2 portas. 120. Eu vendia. Eu fui funcionário da Pompeia Veículos também, inclusive o proprietário é o Assis. Um abraço, Assis. Um grande amigo nosso. Vendia que nem água, lotado o pátio, lotado. Essa concessionária, eles eram os proprietários da Pompeia Veículos, Convel, Jardins e Biscoitos Tostines. Nós tomávamos banho na casa dele, na Avenida Indianópolis. O mordomo vinha com um guardanapo branco e servia Coca-Cola na piscina. Então, vocês não imaginam o que vendeu de Opala. Foi um bom automóvel. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, para a gente voltar lá na época que o senhor trabalhava. O que o senhor fazia na Chevrolet? O senhor entrou como químico, quando vinham os americanos lá de Detroit procuravam o senhor, mas o que o senhor fazia lá na Chevrolet? Eu era inspetor de funilaria. Inspetor de funilaria? De funilaria. Eu trabalhava na linha de montagem. Cada curva da linha de montagem tinha um inspetor. Eu trabalhava para 2 inspetores. Eram 2 que não cumpriam com a obrigação deles. E eu tinha que ver os meus defeitos e o defeito dos 2. Eu não vou falar nome, né? Porque um deles era filho de um feitor. Me deu um beliscão no peito que fiquei um mês dolorido. Falei, vocês estão me ferrando, eu estou marcando defeito de mim. Aqui é assim mesmo, é 2 por 1. Esse é os defeitos do Opala. O que é o defeito 2 por 1? Ele via 2 unidades, passava e deixava uma passar. Independente de ver defeito ou não. Aqui é 2 por 1. Eu quero que se dane, eu não tenho Opala, vou pegar um busão. Infelizmente, meu amigo... Então, o senhor está falando da inspetor de funilaria, mas a gente está dizendo, pessoal, de funilaria da montagem. É a montagem do carro, não é funilaria como a gente mostra aqui. A gente está falando da montagem do carro. E o seu Ulisses era inspetor de uma parte da funilaria. E o pessoal tinha como costume deixar um carro passar direto. Inspecionava 2, passava 1 sem ver. Aqui é 2 por 1. Quer dizer, não pode, né, gente? Então, eu trabalhava 15 dias na linha de... É lá, a câmera lá, né? 15... A câmera que o senhor quiser. Se o senhor quiser falar para a câmera, vai falar. 15 dias na linha de montagem, que era praticamente um quarteirão de comprimento. Cada curva tinha um inspetor. 15 dias no Gigmestre. O que é o Gigmestre? O Gigmestre é a plataforma fora da linha. É uma mesa, onde vocês servem depois para a mesa que vocês usam para endireitar. A mesa alinhadora ali? A mesa alinhadora. Geralmente está tudo a furação. A unidade sentava em cima da furação de acordo com as opções. Na parede de fogo que vocês chamam, as oficinas, chama painel dash. Na parede de fogo tem a furação das opções. Fogo é diplomata, é uma furação, é óbvio. Na frente da unidade, uma chapinha embaixo e um cartão com a minha ficha dos defeitos da linha de montagem. Quer dizer, voltando ao Gigmestre. O Gigmestre é essa mesa fora da linha de montagem, próxima às prensas. Schuller, se eu não me engano. Schuller, alemãs. Lá, meus amigos, a General Motors, eu trabalhava à noite. Você esquece que é de noite. É tanta iluminação. É uma cidade. Para você ir de departamento para o outro, você precisa chamar um táxi. Imagine o tamanho da General Motors. E ficou pequena devido à produção das unidades. E fazia também os caminhões. Os caminhões eram em linha separada. Não saía a carroceria, só saía a gabine. Só a gabine a GM fazia. Só as gabines. Então eu ficava 15 dias na gabine
15 dias no Gigmestre de Duas Portas, saíam Duas Portas e a Caraba. Na outra linha saíam Quatro Portas e a Veraneio. Nós chamávamos Veraneio, nós chamávamos de fábrica de estanho, né? Tem mais estanho na Veraneio. Se o Guilherme teve a oportunidade de... Nunca reformei uma Veraneio. Meu Deus do céu. Nunca reformei. O Opala também, um monte de estanho na junção do paralama com o teto. E olha, amigos, estanho puro. Estanho puro. Qual é a oficina que vai usar estanho puro? Eles não usam nem estanho mais, agora é nem massa. estanho mais. Estanho puro, amigos. Você olhava uma barra de estanho, parecia um ouro, parecia uma joalheria. Mas aquilo era por quê? Era a junção da coluna de lateral com teto? A junção do paralama com o teto do Opala. E na Veraneio a parte traseira da curva do teto com Sim. a coluna. É aquela emenda que você não vê, né? Não vê, aquela emenda. É estanho estanhado. E eram colheres de madeira. Eram colheres triangulares, cimentavam com madeira. Olha, amigos, uma barra de estanho cabia direitinho aqui, no braço. Você imagina o que os empregados faziam, né? Roubavam estanho dentro da fábrica da GM? Roubavam. A General Motors começou ela foi parar lá em Santo André. Quase que foi parar em Santo André. Só estanho. Tony Mac, o Guilherme, você é modesto. Se eles roubassem só estanho... Era pouco, era bom, né? Era pouco. E tem outra coisa, hein? Vocês acreditem se quiser o que eu vou falar agora. Contenção de despesa. Guilherme, presta atenção no que eu vou falar. Contenção de despesa. O inspetor gastava muita caneta. Nós gastávamos muita caneta. 2 dias uma caneta. Eles te davam só a carga. Porque a contenção de despesa, o corpo está novo. Olha só, hein? Enquanto isso, o estanho estava indo embora de monte. Estanho, peça, estanho. Meu Deus. Seu Ulisses, conta pra gente um pouco como o carro era montado. Em cada curva que o senhor falava da coisa, era a junção de algumas peças? Não, era o carro soldado, ponteado total. No Gigmestre, o Gigmestre começava com o assoalho. Primeira peça a entrar no Gigmestre é o assoalho, em cima dos parafusos que depois usam para mesa de oficinas. Entrava o assoalho. Depois do assoalho, a primeira peça, o painel divisor da mala. Encaixava o painel divisor da mala. Depois a parede de fogo, o painel dash, que é a parede de fogo. O paralama traseiro, que é o painel. Para um painel, não é mais paralama, é painel traseiro. E os arcos do teto. E o teto pré-ponteado. No Gigmestre se pré-ponteava a unidade. O Mané Galinha pegava e punha na linha. O Mané Galinha, quem que era? Um outro inspetor que trabalhava lá? É o que pegava no Gigmestre, o Duas Portas. O Quatro Portas. Cara, e abastecia a linha. Ele, duas portas. E eu entortava, brincava com ele. Passava graxa nos sapatos dele. Entortava. Na hora da janta, eu entortava a torre que ia pegar, o cara ficava balançando. Ele largava com o martelo atrás de mim. Eu mato. O que foi, mané? O chefe, o que foi? Ele me entortou aqui, o cara, a unidade fica balançando, eu preciso pôr no chão. Então, era indiscutível. O Ditinho trabalhava na valeta. Eu vou explicar o que é a valeta. Liberava para montar a porta para a lama e capô, porta-mala. A valeta. Eu trabalhava o Ditinho na valeta. Então eu chamava. Ele fazia a parte de baixo do Opala. Toda a parte de baixo ele fazia. Toda a lateral ponteava em cima, na abertura das portas, soleira na junção com o chaveamento interno, que era galvanizado. E fazia a parte de baixo da valeta. Então eu chamava. Ditinho, ele vinha lá, eu pisava na cabeça dele. O chefe mandava perguntar, ó, Ditinho, ô chefe, vamos trabalhar, ó, Ditinho. Eu pisava na cabeça dele. Mas como assim o chefe falava pra você? Eles desciam, porque tava folgado, tava indo tudo bem, então eles desciam pra falar comigo, pra brincar, pra pedir chocolate. Mas o chefe pedia também pra você tirar pra brincar com o pessoal? Pra brincar, ó, Ditinho, ô, Rubão, vamos, o Rubens tem saudade,
cara de 2 metros de altura. O Sidney, o Antônio, o Ivo, o seu Isidro. Olha, seguidores, amigos, o seu Isidro, ele começou a trabalhar na GM. Eu tenho uma coisa que é uma controvérsia até hoje. Os engenheiros até hoje eu não obtive uma resposta do que eu vou falar para vocês. Até hoje eu não tenho resposta disso. Ou sim ou não. Um fala sim, outro fala não. O seu Isidro diz que pegava o Chevrolet 39, o Paleiros, vinha dos Estados Unidos em caixa fechada. Abriam as caixas e punham na linha de montagem no muque. Então eu perguntei para o seu Isidro, por que o Ford 39 quebrava a ponta de eixo? Por que quebrava a ponta de eixo? Na Rua Barão de Itapetininga tinha um especialista em soldas. Muitos de vocês, ou o pai de vocês, sabem quem era. Era o Moisés. Ele era especialista em ponta de eixo. O Moisés soldava a ponta de eixo num lugar, quebrava em outro lugar. Quebrava em outro. Então eu perguntei, por que, seu Isidro? E ele me respondeu. Sabe por quê, Portela? Na viagem do navio, a maresia destemperava o aço. Você é engenheiro, Guilherme. Aí já chegava aqui, já tinha oxidação. A maresia da viagem de navio destemperava o aço. Então fica para vocês, algum engenheiro que responda para o Guilherme depois, na crítica. Até hoje eu não tenho resposta. Uns dizem que sim, outros dizem que não, o aço. Ele me disse isso aí. E o seu Isidro aposentou. Ele aposentou. Foi um grande amigo meu. Eu beijava ele, abraçava ele, velho já, na minha idade, em 78. O seu Isidro aposentou. E no bar, antes de entrar para trabalhar, ele ia na porta da GM aposentado, com uniforme, e a peãozada gritava, desculpa a expressão, a peãozada, eram amigos que eu tenho saudade, eu me arrepio, tenho saudade de todos eles. Gritavam, ô velho, vai dormir, que foi? O Isidro aposentou. Ele ia na porta da General Motors com a roupa da GM, que era cinza, óculos de segurança, com rede, sapato de segurança, vocês sabem o que é, né? Bico de aço. Bico de aço, biqueira de aço, que eles vendiam no posto de gasolina, e abastecer, eu via tudo sapato lá. Eles vendiam pro cara do posto de gasolina. Sem falar mais coisa que eu não posso falar, senão a polícia me espera na porta. Ô, seu Ulisses, o senhor comentou alguma coisa Tava comentando das chapas que vinham lá dos Estados Unidos e chegava aqui destemperada. Da onde chegavam as chapas que faziam os Opala e Caravan? O senhor falou que o senhor tá na fábrica desde a primeira Caravan, né? Da primeira Caravan, passou na minha mão. E o Opala Commodoro, o rebite do Opala Commodoro. Depois eu vou falar para você dos rebites, das rebitadeiras que vieram de Detroit. Eu vou explicar para você a rebite para colocar o friso. Sim. Deixa eu terminar do Isidro. Manda. O seu Isidro, eu vou terminar rápido. Ele ia na porta da GM, entrava e a turma gritava no bar lá, tomava café. Velho, vai dormir, tá aposentado, deixa ele. Aconteceu o seguinte, que ele foi atravessar a linha. Na linha tem muita graxa. Ele escorregou, bateu o joelho no parafuso da linha, cortou a perna e veio a falecer, coitado. Mas foi um grande amigo, o seu Isidro. Guilherme, você falou das chapas de aço. Da chapa que vinha. Ela já vinha estampada? Para fazer a montagem aqui? Prensa lá, estampava tudo. Estampava tudo? Tudo estampado pelas prensas, mas não é estampado na hora, Guilherme. Era um quarteirão de peças estampadas. As empilhadeiras na época eram Opala 4 cilindros a gás. Olha, empilhadeira de 73, 4 cilindros a gás. Eu fechava o gás, os caras ficavam loucos, corriam atrás de mim, eu tirava martelo. Então, o que eu ia falar? Das chapas de aço. Da que era pré-instado tudo aqui. Cozipa. Mas em outra conversa, o senhor falou pra mim que tinha algumas chapas que vinha de outro lugar. Não, Guilherme. A Cozipa.
toda a chapa do Opala, dos carros, Caravan, Veraneio, é o Cozipa. A Volkswagen é a mesma coisa. Só no Opala, o assoalho era japonês. Japonês? Japonês. Nippon Steel Corporation. Vinha gravado lá com aquela tinta azul. Nippon Steel Corporation. Cozipa, o assoalho japonês. Apodrece o assoalho do Opala, Guilherme? Eu acho que apodrece o resto, né? Então, aí é porque eu falo, é falha humana. Esse apodrecimento, a chapa de primeira, tudo novo, ela já vem oleada, as resma, né? É resma que fala de chapa? Não, resma não. Resma é de papel, não lembro como é que é o nome. Elas vêm no pórtico, né? Sim. Eu vou contar o que aconteceu com uma chapa desse daí. Você vai perguntar aí o que aconteceu. É o pior acidente da minha vida. Eu não gosto nem de falar, porque eu fico emocionado. Mas então, o senhor vai querer falar ou não vai querer falar, então? Falo. Você me leva até a viatura? Então... Chegou alguma viatura aí embaixo, Fernando? Não. Então tá tudo em ordem, seu Luiz. O assoalho é japonês. A Caravan também é japonês. Marcava Nippon Steel Corporation. Então, o Mané, galinha, alimentava a linha. Duas portas, do Gigmestre, 4 portas e uma Veraneio. E alimentava a vida inteira. Então eram 122 portas. Caravan, 40. Veraneio, 40. 4 portas, 40. Tem uma pergunta aí que você vai fazer. Infelizmente, eu tenho quase 80 anos, mas a minha cabeça tá boa. Ficou gravada... O senhor lembra o nome de todo mundo ainda, senhor? De todos. Ficou gravado na minha mente, no arquivo da minha memória, graças ao bom Deus, tudo da GM. Eu sonho com a General Motors. Se puder voltar, eu voltaria. Então... Mas para ficar na linha de funilaria? Também. E onde eu fiquei também, nas baterias Delco. Eu vou contar para você rapidamente. A linha... Então, o Mané alimentava do Gigmestre a linha de montagem. Nessa linha, que era um quarteirão, por exemplo, de comprimento, cada curva tinha um inspetor. E eu ficava numa delas. 15 dias na linha, 15 dias no Gigmestre, 15 dias no 4 portas, na Veraneio, 15 dias nos caminhões, que eram só as cabines. Os caminhões eram... Chassi, mecânica, vinha tudo de outro lugar. Não, o carro saía lá pronto. O carro saía lá, só os mecânica montava fora. Porque os Opala, vocês conhecem o termo casamento, né? Casamento, a unidade está 91% pronta, né? Casamento, está tudo montado em tapeçaria. Depois eu vou explicar o que é linha aérea, que eu trabalhava na terrestre. Eu vou contar por que ficou parado uma semana. Vocês vão saber. Tem patrão aí que vai falar comigo, aconteceu, porque eu tenho um amigo lá no Batista que falou, na minha fábrica eu comprei uma máquina e eles fizeram isso. Eu vou contar o que aconteceu. Ficou parado uma semana. Precisou vir o avião de Detroit. Eu entrei num dia, no dia seguinte eu estava em casa, de feira da semana. E quando baixava a produção, gente, porque... Na linha de montagem, nós éramos horistas, ganhava por hora. Caía a produção... Ganhava menos. Férias coletivas. E aproveitava na férias coletivas e falava para o empregado, você quer ser mandado embora? Ele quer... Nas férias coletivas, abaixava, caía a produção. Férias coletivas, uma semana. Eu comecei a trabalhar na segunda, quarta-feira eu estava em casa. Minha mãe falou, você não está trabalhando? Não, férias, mas como férias? Você entrou outro dia. Férias coletivas, a produção caía. E quando aumentava a produção também, gente, vocês nem imaginam. Ia embora para casa quando aumentava a produção, não? Não, quando caía. Não, e quando aumentava a produção? Aí ia trabalhar. Aí, eu não posso falar palavrão. Sabe aquele termo? É sangue. O cara vai no banheiro, sangue, eu não posso falar. Eles aumentavam a velocidade da linha, gente. Para compensar a produção atrasada. Sempre a produção atrasada dos Opala. Eu nunca vi na minha vida. Eu via a Volkswagen. Volkswagen eu via. A Volkswagen, eu tenho amigos da Volkswagen, eu conheci. E vocês lembram, opaleiros, seguidores da Tony Mac? Vocês lembram aquela expressão? Falta tapete. Vocês lembram? Faltava coisa nenhuma.
Faltava coisa nenhuma, Guilherme. Faltava tapete para parar quando parava a linha da Volkswagen? Não, aumentar o preço do carro. A Volkswagen estocada de carro. Falavam, falta tapete. Faltava tapete, coisa nenhuma. É tudo máfia. É para aumentar o preço do carro. Era para aumentar o valor do carro. Que tapete? Imagina, vai faltar tapete. Imagina. Os produtos da General Motors, gente, amigos, é tudo de primeira qualidade. Tudo de primeiríssima qualidade. Tudo. Até a caneta era bonita na General Motors, vamos falar. E os rebites de teto de Opala Commodoro, era de primeira qualidade também? Os rebites, Guilherme? Os rebites, eu vou te contar uma que você não faz na tua oficina isso aí. Manda, quero ver. Eu acho que não. Pode mandar? Pode. Então, os rebites vieram uma máquina, um dispositivo dimensional, furado, que parecia coisa de cabeleireiro, punha na traseira do teto do diplomata e os americanos do lado aqui. Guilherme, rebitadeira a frio. A frio. Chamava o inspetor e batia com o martelo, não quebrava o rebite. A frio, Guilherme. Você já ouviu falar isso aí? Não. Veio de Detroit. Então eu enchi o saco deles, né? De Detroit, os americanos. Até um dia eu falei, escuta, ô chefe, precisa um funileiro de acabamento para os diplomatas, né? O senhor não acha que está precisando de um senhor de idade, né? Era engenheiro sênior, né? Sim. Em Detroit. Ele pegou e falou para mim. Eu falei, ô chefe, precisa um funileiro de acabamento. Porque eu tinha muita coisa contra. Muita sugestão que eu dei verbal. Eu dei uma sugestão por escrito e comprei um Fusca 63. A General Motors pagava a sugestão premiada, de acordo com o lucro da peça. Olha o que era americano. Hein? Então, mas o senhor dava sugestão ali na... Sugestão verbal, dei muitas. Na posição que o senhor estava, o senhor podia dar sugestão dentro da linha de montagem? Eu gosto de sugestão. Todas as firmas, GC Leather, Bayer, Henkel, Bradesco. E quais sugestões você deu na fábrica da Chevrolet? Na fábrica, Opala conversível, sugestão respondida, negada. A bateria de vidro transparente, sugestão boa, negada. Opala conversível, sugestão negada. O encosto do Chevette, que era feito em São José, o suporte do encosto traseiro, aquele encaixe, eu sugeri corte de 50% a peça. Cortou 50% daquele suporte. Dinheiro. Essa foi a única que acataram que o senhor passou? Não, foi a única por escrito. Tá. O resto, a chapinha da Caravan entre a flange do teto da Caravan, a flange do teto da Caravan, com a junção da espingarda. Eu não chamava de espingarda, onde vai dobrar. Chamava de espingarda. Quem que parece uma espingarda? Soldavam, davam um ponto de solda maçarico. Maçarico? Foi sugerido 2 pontos de ponteadeira numa chapinha. Pô, pode ver pela rua aí, tem uma chapinha, né? Acabou a ferrugem. Porque o empregado veio mal-humorado. Não, e o maçarico ainda destempera toda a chapa, depois ela começa a enferrujar mesmo, né? Ele dava também 2 pontos de... Depois eu conto para você essa história do Oswaldo. Ele trabalhava do meu lado. Então, no Gigmestre, liberava na linha de montagem, era a primeira linha para pontear a unidade inteira. Aí ponteava a unidade. Fazia na minha curva, eu liberava e ia para a valeta. Na valeta fazia a parte de baixo, depois da valeta, inclusive no motor do limpador de para-brisa, na valeta, a unidade era liberada por uma punção. Se tiver uma batida atrás do motor, na chapa, na parede de fogo, uma batida de punção atrás do motor do limpador, passou na minha mão. Então liberava. Era a marcação que o senhor fazia. Que eles mandam. A gente não fazia nada. Era sim. Padrão. Era o protocolo deles, né? Mas tinha muito defeito. Não defeito do carro, hein? Não defeito, porque o carro não tinha defeito. Era sempre falha humana? Falha, sempre. E dá para o senhor contar alguns defeitos que os carros tinham por conta de falha humana? Defeito? A ponteadeira tinha o carrinho de sorvete. O que era o carrinho de sorvete? Era o eletricista que andava com o carrinho, com um lima, geralmente lima, para
limar a ponteadeira, a ponta da ponteadeira. Sujeira, a chapa vinha oleada, tinha falhas, você quer? Falhas. Você quer as falhas? Pode, manda. Falha humana? Falha humana? Porque isso, na verdade, acabava causando uma falha no carro, né? Mas não era pela montagem, era pela falha humana que estava ali, né? Falha humana, 99%. 99%. O cara brigou com a mulher dele. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Seguidores da Tony Mac, e quem quer escutar. O salário estava baixo na GM, tão baixo que tinha empregado que estava um pior que o outro. Todos eles me deviam dinheiro lá, todos. Eu não cobrava, coitado. Eu sempre fui assim, né? Graças a Deus, eu não sou rico, mas nasci em berço. Eu não cobrei um tostão. A mulher, outro vinha com o olho inchado, apanhou da sogra, apanhou da mulher, outro estava despejado, o outro estava com problema. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E isso acabava trazendo problema para dentro da fábrica, então, né? Não tem dúvida. Você precisa ver na Pompeia o que eu vou te falar. Na Pompeia veio o que eu vou falar para você. Você nem imagina. Você nem imagina, Guilherme. Mas você vai saber. Agora eu fiquei curioso dos defeitos que os carros tinham. Os defeitos dos carros é que eles não estão nem aí. Você se lembra do Patropi, aquele comediante? Você lembra? Tô nem aí, o Patropi. Então, o cara vinha abrir, coitado, vinha gente a pé, porque não tinha dinheiro pro ônibus. Olha, gente, seguidores, quem estiver me assistindo, eu sempre votei no Maluf, sempre. Ele vinha comigo na Sabesp, Maluf vinha comigo na Sabesp, conversava, sempre votei no Maluf, por questões de tradição, tradição do meu passado. Gente, o sindicato, eu vou falar uma grande verdade. A minha profissional, gente, encheu na parte de anotações. Aumento trimestral. O Lula deu. O Lula. Viu? Melhorou o salário, empregado sorrindo. Inclusive, eu comprava geladeira no benefício, tinha o centro de benefício. Ofereciam Chevette para nós, ofereciam carros, setor de benefício. Isso dentro da GM, setor de benefício dentro da GM. Passava circular, eu tirava a geladeira. Como você... mas eu quero saber dos defeitos, seu Ulisses. Dos defeitos? O senhor está me enrolando e não está falando dos defeitos dos carros vinhos. Eu vou falar. Tem muita coisa para fazer, Guilherme. Para falar tem muita coisa. Nós ficamos até semana que vem aqui. Então, os defeitos eram ponto solto, era o ponto cinza, cor cinza, do tamanho da cor da porta do Guilherme aí. Ponto cinza é ponto solto. Tem que ficar preto, escuro e não furado. É isso que eu ia perguntar. Tinha ponto furado também? Demais. Você vê no metrô os pontos furados do metrô. Dá uma olhada no metrô, gente. Dá uma olhada. Isso aí é falta de... falha humana, ponto solto. E não tinha um tipo de falha que, por exemplo, na chapa, na estamparia? Rachadura, Guilherme. Rachadura? De monte. E não podia deixar Quando prensava a peça, ela rachava. Guilherme, eu não sei se o inspetor da prensa deixava passar com rachadura, entrava no gigmestre, o gigmestre entrava na linha ponteava a unidade, aumentava a rachadura, ou se era ponteia por baixo da flange, por cima. Cada rachadura de... Quanto é isso aqui, Guilherme? 20 centímetros? 20 centímetros de rachadura. E não podia deixar passar. Em que peça, por exemplo? Na soleira. Você quer uma peça, Guilherme, que dá um nheque-nheque desgraçado depois de pronto, e o cara fica louco. Na oficina nossa, o camarada vendeu o carro porque ele não achava o barulho. Sabe onde dava rachadura, Guilherme? No painel do instrumento. Onde lá os faróis, aquela flange. Eu não posso falar palavrão. Guilherme, cada tremenda rachadura. O Guilherme... Seu Ulisses é discreto. Lá cada puta rachadura. Xingava. Um xingava o outro. O fuleiro xingava. E quem pagava, sabe quem era? O inspetor. Não. Ferramenteiro. O ferramenteiro? O CD. Ele que pagava o pato?
É claro, sobrava para ele. Cidinho, vem cá, o Cidinho. Tinha uma meia dúzia de ferramenteiros que andavam pelo pátio. A ferramentaria, Guilherme, é a mola mestra de tudo. No ajuste dos padrões operacionais. O Opala, todas as unidades, cada 3 unidades, era obrigado, o inspetor puxava do teto, estava pendurado, você puxava um dispositivo dimensional, como se fosse o para-brisa, como se fosse o vidro para-brisa. Por que que estourava? Era um molde do para-brisa, era isso? Um dispositivo dimensional. Sim. Redondo, uns ferros para você pegar, uns canos, puxava do teto, era padrão operacional na General Motors. De 3 a 6 unidades, testar com esse dispositivo, para-brisa e vigia. Para quê? Para ver se servia. Para ver se o vidro... justo, a gente sabia mais ou menos a folga. A gente conhecia a folga. Tem que ter uma folga, né? Uma tolerância. A gente está falando ali folga não, Guilherme. É uma tolerância, uma folga de tolerância. Mas ali a gente está falando de para-brisa e vigia traseira encaixado ainda, né? Encaixado, exatamente. Com borracha, o sistema antigo. E por que estourava? Na Pompeia estourava para-brisa. Estourava, o cara ia trabalhar, o para-brisa estourava. Por quê? Falha na montagem. Falha da montagem. Eu brigava lá? Brigava não. Por que que deixa entrar na linha? Por que que o inspetor já não segurou? Deixar a unidade na linha para ter que retrabalhar. Guilherme, ponto furado, ponto solto, passava rachadura. Na minha linha, eu digo minha linha, não é minha, né? A que o senhor ficava? A que eu ficava. Na linha que eu ficava, eles estavam sem os componentes. Não tinha porta, paralama, capô e porta-malas. Era só carroceria ainda. Depois da valeta, liberava para montar. Imagine você. E acontecia. O Ivo me chamar, ele não falava nada. Ele só dele vir perto de mim, dava meia volta, eu ia atrás dele. Ele não falava nada. Ele vinha atrás de mim, dava meia volta. Eu já sabia que era... Eu já ia atrás dele. Olhava, uma unidade minha. Montado as portas, o carro montado para subir para a linha aérea, depois eu explico a linha aérea, montado, tem que desguarnecer para soldar a soleira. Por causa das rachaduras? Da rachadura. Cada rachadura de... 20 centímetros. Mais ou menos, ou mais. No painel de instrumento. Não trocava a peça, então soldava o que estava rachado. Tem a sessão de retrabalho. Quando te põe um cartão vermelho, chamava scrap, escrevia ferrugem. Ferrugem é uma coisa grave. Não é ferrugem, seguidores e amigos, não é ferrugem por chapa ruim, não. É ferrugem por óleo mal aplicado e óleo mal removido. Mal removido. Na minha curva, do meu lado, trabalhava um infeliz, coitado. Ele tinha mais problema do que o dicionário de 300 páginas, aquele coitado lá. Ele tinha mulher paralítica. Meu Deus do céu. Então, o que ele fazia? Na parede de fogo, amigos, no painel dash, na lateral, antes de pôr o paralama, Guilherme, antes de colocar a lateral traseira, tem um furinho. Lá tinha que limpar o óleo. Então, ele limpava o óleo, que nem a cara dele. Quantas vezes eu briguei com ele, cheguei a dar um pontapé por trás, dei um pontapé na... Entendeu? Por quê? Porque ele não limpava direito, isso que causava o ferrugem? O óleo direito. O óleo era removido, ia montar o paralama lá. Depois dele, da valeta, ia montar o paralama. Ó, seu energúmeno, não é? Eu xingava ele tudo quanto é nome. E ele fazia para mim, eu não tô nem aí. Ele não tirava o óleo daquela lateralzinha do painel dash. Eu tirava o óleo com clorotene NU. Isso é o produto? Produto. Eu não lembro hoje se você conhece. Clorotene, até eles cheiravam clorotene. E cheirava, vê se pode. Cheirava que nem lança perfume. Era gostoso o cheiro, um éter. Eles cheiravam que nem lança perfume. Era gostoso o cheiro, seu Luiz. Eu pegava e ficava bravo, né? Xingava eles, né? Então ele tinha que limpar o óleo com clorotene NU. Depois
aplicar uma mão a pincel de bicromato de zinco, que é verde. É uma tinta verde. É um protetor, né? É, bicromato de zinco. E depois vai o paralama. Então ele fala, amanhã o Corinthians joga, viu? E não limpava direito. Não limpava em toda a área. Nessa falta, ficava o óleo e vem as ferrugens. E vice-versa. Você quer que eu fale um caso aí? Eu não sei se que tinha ferrugem crônica disso? Ferrugem, porque é chapa mal oleada. Porque existia um intervalo de tempo, Guilherme. Tinha um intervalo de domingo para segunda-feira. Mas as peças ficavam todas oleadas. Sim. Desde a prensa era oleada. Por isso que na linha de montagem é aquele fogo cruzado. Parecia guerra lá dentro. As ponteadeiras, você atravessava com a mão aqui. Não parava as ponteadeiras. Deus me livre. Dia e noite. Então, eles não tiravam o óleo da chapa. Então, um dia veio um teto de um carro Standard. Então, eu era contra isso aí. Eu não terminei de falar, hein? Que precisava um funileiro de acabamento para os diplomatas. Eu não acabei de falar, né? Não, só falou que pediu, mas não... Escuta, precisa um funileiro de acabamento. Porque, veja, seguidores, opaleiros, metaleiros, saía tanto carro que prejudicava até a qualidade. Prejudicava a qualidade. Eu era da qualidade, eu era do controle de qualidade. Uma vez veio um carro com uma unidade, carro. Veio um carro com ferrugem avançada no teto. Eu peguei o cartão de scrap, escrevi, porque além de eu marcar os defeitos na chapa, ponto furado, rachadura, com pincel atômico, Guilherme. Trabalhava com pincel atômico, limpava a chapa, tirava o óleo pro pincel. Marcava tudo. Ponto furado, falta ponto solto, rachadura. Não podia deixar faltar rachadura, hein? Era uma... Depois eu vou contar uma placa que você vai perguntar aí, uma placa no teto de todas as seções. Eu vou explicar o que era essa placa. Olha, seguidores, amigos, eu escrevi um cartão de scrap, tem que tirar a unidade da linha. Cada vez que você tirava uma unidade da linha, os chefes ficavam num plano superior, 3, 4 degraus do escritório. Então eles iam por cima, né? A chefaiada, eu digo, os feitores. Se tiver algum vivo, o Rubão, um abraço. Se tiver vivo, Rubão. Mas o senhor falou para tirar um carro da linha? Tirar não. O cartão de scrap indicava que tinha que tirar e mandar para o retrabalho. Troca o teto. Na fábrica, trocar o teto num carro? Tem a sessão de retrabalho lá. Lá no retrabalho, na pintura, no retrabalho da pintura, depois eu vou falar para você por quê. Um raspãozinho de chave de fenda, eles pintavam a lateral inteira. Eu vou explicar por quê. Viu? Vou chegar lá. Então, de repente, eu vi a unidade sair da linha, dei uma olhada. De repente, eu não vi mais a unidade, eu não vi mais o carro. Vou pegar onde está o carro. Peguei, fui até lá, para eles puseram o carro na linha. Lá estava o chefe. Eu falei, chefe, está com cartão de scrap? Ele falou, não. É ferrugem, chefe. A General Motors não vai lixar um teto, né? Não vai dar fundo no teto, não vai dar massa, não vai pintar, não vai, né? A General Motors vai fazer, ela troca o teto. Ele falou para mim, a produção está atrasada, passa vinil. Muito bem, passa vinil. Então, esse carro já tinha um acessório de fábrica, um teto de vinil para esconder o ferrugem. Era o Standard, refurava todo o aparelho de fogo para diplomata, para Comodoro. Ele falou, a produção está atrasada. E ainda ele falou para mim, o teu salário sai da produção, não sai da qualidade. Eu ia responder para ele, né? Mas fiquei quieto. Deixa ele que vai responder. O cara tá com a ficha, tá anotado, tá tudo documentado. Olha... Se alguém tiver um Opala 70 e pouco com teto de vinil com ferrugem embaixo, talvez pode ser esse daí. Amigos. O que eu ia falar? Ô, senhor Ulisses, deixa eu perguntar. Não, você tava falando do teto com vinil. Deixa eu terminar, Guilherme. Tá bom.
a General Motors não mandou fazer isso, meus amigos. A General Motors não mandou fazer isso. Foi a rebelia de um chefinho, de um chefe. Eu estava com vontade de subir lá em cima na chefia maior. Eu falei, vou fazer isso aí. Estava com vontade de subir. Não pode fazer isso aí. Troca o teto, pô. Como é que vai passar vinil em cima? Vem as ferrugens. O infeliz que comprar esse carro, e não é só o Opala não, hein, ouvintes. Eu comprei um Dodge Magnum, único dono. Que tinha vinil no teto. Tinha vinil, maravilhoso. O Badolato tem um igualzinho lá. Eu comprei do Irmãos Abuchar, era o único dono. Tinha cada rombo no teto atrás que eu corrigi com Durepox e avisei o dono, né, o Gilper. Quem ia comprar? Tem Durepox aqui, você manda fazer. Não é só o Opala, não. Agora, a General Motors não mandou fazer isso, não, seguidores. Ela não mandou fazer uma coisa dessa. É o chefe. Eu tinha vontade de ir no chefe superior e falar. E mostrar o que estava acontecendo. O que eles iam fazer? Dar uma advertência e trocar o teto do carro. E não era só ferrugem, é defeito de laminação também. Vocês sabem o que é defeito de laminação? Você puxa a tua camisa. Eu não vou puxar porque é a camisa do Batista, larga o motor. Vocês puxam a camisa, estica o fio, né? Na chapa chama defeito de laminação. Entrava na linha de montagem. Tinha muita coisa que eu era contra. Então, voltando ao assunto que eu falei para o americano lá, era um senhor de idade já. Tem que fazer um funileiro de acabamento para os diplomatas, mais ou menos, né? Porque na General Motors saía ambulância, funerária, tudo a mesma montagem. Tudo. Ambulância, funerária, Comodoro, diplomata. Diplomata tem que ter um acabamento melhor. Então eu falei para esse americano aí, olha, seu mister, você deve fazer um funileiro de acabamento pelo menos para os diplomatas, porque eu sentia que precisava. Ele me respondeu, sabe o quê, Guilherme? Sabe o que ele me respondeu, seguidores? Brasileiro não entende de acabamento. Brasileiro compra faixa escrito SS. E estava pintando a faixa de um SS com o dispositivo na minha cara. Ele falou, brasileiro não entende de acabamento. Brasileiro compra faixa escrito SS. Vou te perguntar uma coisa. Será que ele estava errado? Porque, infelizmente, a gente teve umas linhas de SS aí que eram o decalque no carro, né? Alguns. Mas eu só tava falando de problema na linha. Tá falando da troca do teto que não teve. Teve uma situação que o senhor comentou, outro dia que a gente estava conversando, de uma vez que a linha ficou parada por uma semana. Ah, sim. Por que uma linha da GM para por uma semana? Vou parar. Eu tenho amigos industriais, brincando, eu dou os pêsames, né? Coitados, né? Depende de mão de obra. Um amigo meu falou, aconteceu na minha fábrica. Por que, Guilherme? Porque parou uma semana, veio o avião, precisou vir o avião de Detroit, na linha, a linha aérea que vai para pintura, para tratamento, eu vou explicar tudo lá em cima. A linha terrestre libera, depois da valeta, montou as portas, tudo tem acabamento de funilaria, de porta-mala, sobe para a linha aérea. Sobe com tudo montado já, né? Com porta, tampa, capô. É isso. Menos tapeçaria. Sim, não, sem tapeçaria. Eu vou falar lá em cima depois. Tá. Que eu subia também. E sabe por quê, meus amigos? Porque na linha terrestre, a 10 metros da minha curva, a 10 metros da minha curva, Guilherme, tinha o assalpão que fala? Sim. Das engrenagens lá embaixo. Do maquinário que fazia o movimento da linha. Você nem imagina o tamanho dessas salas, engrenagens. Sim. Movimenta terrestre e movimenta aéreo. O aéreo, né? Eles levantaram, como fala, assalpão? O alçapão? E jogaram um parafuso na engrenagem. Os funcionários da GM fizeram isso? Quer dizer que eu não posso falar bobagem? Eu vou falar, hein? Hein? Cuidado que o senhor vai falar, hein, senhor Ulisses? É melhor não falar. Aquele que suja no prato e come. Tem empregado que é isso, ele suja no prato e come. É outro nome, não é sujar, Vocês sabem. Ele tá cheio. Na Pompeia, na Pompeia, eu vou contar o que aconteceu na Pompeia. Vocês nem vão imaginar. Por quê? Voltava 40% dos carros na Pompeia.
Nossa senhora. 40%. 40% de retorno. 40% de retorno. Eu falava para o Assis, proprietário, o Assis, o serviço de médio porte tem três retornos. Não, não quero nenhum. Não quer não, mas tem 3. Reforma grande tem 6 retornos. Não fecha o porta-mala, aqui. Bom, eu vou contar para vocês o erro que o governo fez. O culpado é o governo. Mas essa então dele ficar parado uma semana a linha... Uma semana. Foi porque os caras jogaram parafuso lá nas engrenagens. Arrebentou tudo, Guilherme. Arrebentou a engrenagem, parecia uma roda gigante. Parou a aérea e parou a terrestre. Parou a fábrica toda. Parou a fábrica toda. Bom, eles paravam a fábrica, né? Tinha comício no Paço Municipal. O sindicato, o PT, eles paravam a Volkswagen, a Ford, a GM. E comício no Paço Municipal. O médico da General Motors falava para mim, Portela, amanhã tem comício do Lula. Eu não quero falar do Lula, não quero falar. Para mim, é tudo gente boa, né? O Lula melhorou o salário. Cada 3 meses, correção salarial. A minha profissional encheu só na parte de anotações. Quem era do departamento pessoal sabe isso aí. Encheu a profissional. 3 carteiras tirei, anotações. Melhorou o salário. O médico me chamou e falou, Portela, vem cá. Amanhã, Fernando, ouve essa aqui. Amanhã tem comício do Lula. Ele vai entrar mancando e sair andando. Olha pela janela. O empregado entrou mancando, o médico deu, já sabia. O médico já sabe. Aí, olha pela janela, Portela. E o cara saía andando. Normal. Ganhava o dia no dia. Passa o município. Era pra ir no comício. Fala. Era pra ir no comício. Ficou parado uma semana a linha. Uma semana. Moeu todas as engrenagens. Então os caras faziam o que queria na fábrica, né? Porque o cara jogar um parafuso no alçapão lá das engrenagens e parar a fábrica... E outra coisa, a senha para amarrar serviço, eles queimavam um barbante na solda e deixavam o barbante dentro do Opala. Aquele vinha cheirando, aquele cheiro era a senha para amarrar serviço. Amarrava serviço. E tinha um código, então? Segura aí, segura as pontas aí, Segura. bota o barbante para queimar. Amarrar serviço, segura. Então sabe o que acontece quando amarrava serviço? O apontador, ele ficava do meu lado para marcar quanto tempo ficou a linha devagar. A linha devagar. O apontador. Aumentava a velocidade da linha, seguidores, eles faziam o número 1 dentro dos Opala, viu? Então, Mijava dentro dos carros. era por isso que vinha mais ferrugem também nos carros. Acho que não, porque era um trabalho mal feito, mão de obra. Você sabe, Guilherme, nós tivemos oficina. O meu tio não passou um maçarico no funileiro? Ele passou um maçarico. Meu tio não bateu num freguês? Foram os 3 irmãos presos. A oficina era do meu pai. Senhora. A oficina era do meu pai. Meu pai morreu. Por isso que eu venho aqui. Que eu sinto o cheiro do meu pai aqui. Por causa do Guilherme. Como o Guilherme me pegou? O Guilherme me pegou no DKV do papai. Ah, boa pergunta. Eu ia perguntar pro senhor. Desde quando que o senhor acompanha o trabalho da Tony Mac? Desde quando você falou aquele Opala laranja que você pintou. Ah, aquele Nós Erramos. Que eu falei pro meu filho, ele não vai acertar a cor. Depois eu explico por quê. Eu vou explicar pra você. Então já fala, seu Ulisses. Já fala. O que eu era contra? Eu era contra isso aí. Nos tanques de óleo, dos tanques de tinta. Amigos, eles jogavam tudo quanto é tipo de tinta num tanque só. Eu tinha dado a sugestão verbal. A câmera é lá ou aqui? Qualquer uma. Se eu quiser olhar pra mim e olhar pra câmera, fica tranquilo. Guilherme, quem era eu para querer? Eu sugeri um americano, o Guilherme da Tony Mac comprou um Opala. Na nota fiscal do Guilherme, ou na nota fiscal da concessionária, escrever veículo pintado com tinta Wanda, veículo pintado com tinta Ipiranga, veículo pintado com tinta Sherwin-Williams, por exemplo. Sim. Acabou. Nos retoques na concessionária... Iam usar a mesma marca. Apanhava também. Porque o carro não tinha um padrão de cor, então. Na Pompeia tinha um cliente nosso lá, eu era líder da funilaria e pintura na Pompeia. Ele era delegado de polícia. Ele falou, por que o meu carro tá aí? Tá uma semana aí por causa de um risco na porta. Era um prata metálico. Eu tava entrando lá. Ele falou, o senhor que é o novo chefe aqui?
Espero que o senhor tenha mais sorte que o outro, viu? Ele falou. Espero que o senhor tenha mais sorte que o outro, por causa de um risco na porta. Eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão pintando a lateral inteira do carro. Eu vendi automóvel na boca, ele falou. Eu conheço automóvel. Tá aí porque competência de vocês. O que o senhor falou pra ele? Nada. Não falou que era defeito lá na fábrica? Não. Não? Por quê? O que eu ia ganhar com isso? Pintou a lateral inteira do carro. E um carro novo, um Opala novo. Então na fábrica, eles não, imagina quando você trocava de cor, a diferença de tonalidade até vinha outra tinta nova, né? Por isso que as oficinas apanhavam. Por isso que eu fui ver na oficina do meu tio. Na oficina do meu tio, que era do meu pai, Automecânica Portela. Por isso que eu fui ver isso aí. Em todas as oficinas, a do CRIO. Eu ouvi falar na do CRIO? Não. A do CRIO apanhava. Todo mundo apanhava. Por quê? Porque existia... Eu falei para o americano, ele falou, não, para que nós temos o flow-up? O flow-up é o empregado de madrugada, acaba a tinta, ele levanta da cama, toca, precisa o telefone... Ele vai buscar tinta. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4, não tem hora. Ele vai buscar tinta na fábrica. A fábrica já sabe, lota o caminhão e joga no tanque. Ipiranga, Wanda, Sherwin. Mas isso você sabe que não é uma coisa tão antiga, né? Até eu lembro dos carros, dos amarelos da Volkswagen, também tinha um problema muito grave, porque cada carro amarelo vinha numa tonalidade diferente, era uma dificuldade. E isso a gente tá falando no começo dos anos 2000. Então, é um erro grave. Pô. Ô, seu Ulisses, o senhor colocou aqui também, porque o seu Ulisses, quando ele chegou aqui, falei, seu Ulisses, coloca pra gente tudo que o senhor tem de informação, até pra gente saber o que perguntar. Aí ele falou de um segredo da fábrica sobre a numeração do chassi. Sim, vocês conhecem esse Não segredo? não conheço. Olha, o americano falou pra mim que é mais pra polícia pra descobrir, porque que a polícia descobre. Olha, Guilherme, vamos ser simples. Esse segredo aí é um segredo de fábrica. Esse segredo aí, quando eu entrei na General Motors, no departamento, no Recursos Humanos, eu assinei um compromisso. Você sabia disso? Que o senhor não podia falar. Claro, era demitido por justa causa e processado. Processado, os advogados que estão me assistindo, sob que cláusula? Espionagem industrial. Os advogados que estão me assistindo sabem disso. Eu assinei um contrato. E eu falei, seguidores, quando eu vi na engenharia, na sala de engenharia, um Opala, que ninguém entrava lá, mas eu era a função, eu era o bom, né? Eu não sei, e ninguém me falava nada. Era por conta do chocolate. Eu só levava chocolate para todo mundo. Acho que é por causa disso, né? Então, eu entrei na engenharia e eu vi o Opala com a lanterna redonda. Era quadrada, né? Isso em 75. 73, 75 veio, né, Fernando? Já me ajudar vocês, pô. Estou sozinho aqui, levando porrada. O senhor que sabe da história, seu Lito. Estou levando porrada. Então, eu vi o Opala redondo, com a lanterna, 4 lanternas redondas. Era novidade, né? Eu peguei e comentei com meu tio. Da oficina Portela, da oficina do meu tio. Peguei e falei, tio Camilo, vai mudar a traseira, a lanterna é redonda. Esperando que ele guardasse. O segredo. 15 dias. A Duque de Caxias em peso estava sabendo. Que a lanterna ia ser redonda. Eu falei, tô na rua. Viu, Fernando? Tô despedido. A Duque de Caxias vendia peça para tudo quanto é oficina, Sim. né? A Duque de Caxias em peso. Ô, Portela, teu tio falou que você vai mudar a lanterna. Por que falou? Eu pensei que ele tinha guardado, tio. Falei, agora tô preso. Agora tô preso. Porque eu tinha assinado o contrato, né? Era lançamento, porra. Lançamento. E assim foi. E não me prendeu. Acho que eu levava o chocolate pro delegado. Mas e o que tem a ver o número do chassi? O número do chassi? O americano me falou que é mais para reconhecimento da polícia, da polícia, porque é segredo. Acho que nem as concessionárias... A concessionária deve saber. Você vai saber já. Embaixo do carro, no assoalho, onde passa o cardan... Certo, no buraco, túnel. No túnel. Lá no túnel tá gravado. No suporte. Lá tá gravado o segredo da fábrica. No assoalho por baixo, onde passa o cardan, tem um ferro. Sim, um reforço ali. Um reforço. Nesse reforço tá o número do chassi. Aí.
O senhor comentou também de um erro do Opala. E o senhor não explicou desse erro do Opala que a gente falou outro dia aqui. Erro do quê? Não lembro, o senhor que falou? Vai na cola. É? Da lateral do paralama para traseira. Sim, era um carro que... Aí deve estar marcado Ovelha Negra, né? Sim, do Ovelha... O que era o carro Ovelha então, Negra? A ferramentaria chamava de Ovelha Negra, os peão chamavam de... Nós xingava o carro, cuspia no carro, porque dava muito trabalho 4 portas. Naquela junção do painel divisor com o porta-mala, ficava aquele abertura. Aquela lateralzinha ali. Aquela lateralzinha em cima, irregular. Para-brisa, no paralama junto ao para-brisa, ficava muito aberto. Na junção do paralama traseiro com a porta, ficava aquela emenda. Tinha mais retrabalho naquele carro do que no Frankenstein, viu? Isso em todo 4 portas? Não. A Ovelha Negra, chamada pela ferramentaria por nós, eu corria no Cidinho. Cidinho! Ele falava, Ovelha Negra? Eu falei, é. Era o Opala 4 portas. De 73. 79 melhoraram. Tinha que melhorar, né? Tinha que melhorar. Por quê, hein? A ferramentaria pagava o pato. Ele corria nas ferramentas e revisava, ajustava. Quer dizer, a unidade que entrou na linha não devia entrar, né? Por que não faziam fora isso aí? Então, era chamado por nós, cuspiam nesse carro, o carro, sabe? Era o Opala 4 portas, era o Opala, Ovelha Negra. A Ovelha Negra da GM, era o Opala 4 portas. Ô, seu Ulisses, o senhor contou também há pouco tempo sobre os bombeiros no telhado da GM. Vocês imaginam, seguidores, colegas que eu não conheço, gostaria de conhecer vocês. Eu adoro carro automóvel, principalmente antigo. Um camarada falou, você é ligado em carro antigo, né? Falei, ligado e desligado. Curto-circuitos, de tudo. Eu vivi no meio deles, né? Eu vivi, faz parte da minha vida, carro antigo. Eu tive mais de 30, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Depois a gente vai perguntar isso daí pro senhor. Então, o que eu tava falando? Do bombeiro no telhado da GM. Bombeiro, imagine você, olha o que é americano, hein? Americano, eu tiro o chapéu. Também só o chapéu, hein? Eu não... Por causa da segregação racial. Deixa pra lá. No fim, engoliram o Barack Obama. Tá? Deixa pra lá. Eu adoro o americano. Você vê o que é um americano. Numa empresa qualquer de amigo meu que pegou fogo a fábrica, até chamar o bombeiro, até o bombeiro puxar a escada, até o bombeiro subir em todos os degraus, o balão tá queimando a fábrica. Na General Motors, ouvintes, os bombeiros ficavam no telhado e ganhavam um prêmio por cada balão que eles pegavam. Eles já ficavam no telhado? Ficavam no telhado. Eu enchia o saco dele. Ô, você subiu na vida, hein? Ah, pariu. Em cima do puta do frio. Na época tinha muito balão, não era proibido ainda, né? São Gaetano era muito balão. E caíam um atrás do outro, nos carros, no pátio. O que aconteceu? Um alvoroço no pátio dos carros prontos, né? E na época que caía muito balão, então, chegou a ter algum problema no pátio? Com o balão? Porque na fábrica eles ficavam em cima do telhado. E no pátio? No pátio caía, mas a segurança estava lá em cima. Tinha os carros de segurança lá, o Chevette, o Walter. Então os carros ficavam em cima. Quando caía, porque no pátio os carros estão encerados, né? Certo. Eles estão encerados. Quer dizer, na época de inverno, São João é inverno, né? Maio, junho e tal. Caía em cima e eles tiravam logo. Uma noite eu vi uma correria lá no pátio. O Valtão era o chefe da segurança, andava com 2, 3 chivetes circulando. O pátio, sabe o que parecia o pátio? Parecia o engarrafamento do Engabaú. Era muito grande. Era muito carro que tinha. Muito carro, muito. Embarcava nos trem. E sabe o que aconteceu? Uma correria. Eu vi o Walter descer do carro, eu estava sentado 10 minutos e eu ficava no pátio num banco. 10 minutos sentava, e quando dava a sirene para começar, não é que a linha começava a andar já. Dava a sirene, a linha já andava. Quer dizer, o cara tinha que estar lá, mas eu estava no pátio lá. Eu corria e já inspecionava a unidade. Sabe o que aconteceu, amigos? Um funileiro com as botas tudo sujas de graxa, deitou num banco traseiro de um carro e pôs duas botas no teto do carro.
Só trocar o teto, o carro subiu para refazer, precisaram trocar o teto do carro, ninguém vai limpar o teto, né? Ele foi para tapeçaria. O carro pronto no pátio? Pronto. O cara entrou para tirar um cochilo. Acho que eu sei lá o que ele tinha na cabeça, rapaz. Quando o salário estava baixo, eu tinha medo de chegar nos peão, né? Eu tinha receio, né? Coitado, eles não cheios de ser. Vamos me dar uma martelada aqui. Veio um martelo, veio um japonês de Detroit, um catatal de baixinho. Veio um japonês lá. Eu não sei o que ele falou para um peão. Voou martelo, vinha martelo, caía na unidade. A turma era fogo, rapaz. Não podia marcar bobeira. Não. Ô, seu Ulisses, isso eu soube também que tinha um carro guardado na Chevrolet uma época, né? Tinha. Que carro que era? Olha, não era lá dentro, não. Era no pátio externo. Pátio externo, perto da Cibrazen, na fábrica de bateria. Era um pátio de funcionários. Era um Chevrolet 1949, preto, sedanete, a traseira caída. Era um Chevrolet. Eu guardava lá no pátio externo. Agora, o André Bier, que eu não tive o prazer de conhecer. André, se você está me ouvindo, esteja onde você estiver, eu sou amigo do Romeu Siciliano, do Og, do Martinelli, do Birdi Clemente, de toda essa turma aí. André, eu gostaria de ter te conhecido, mas não conheci. Eu trabalhava à noite com o Mr. Irata. Era um Chevrolet 49. Eu troquei esse carro com um Chevrolet 57 do Eduardo Matarazzo. Eu fiquei doido, eu frequentava a casa do Eduardo Matarazzo, ele morava na Rua México com a Rua Guatemala. Eu era amigo do Eduardo, frequentava e eu via a perua lá. É uma perua igual a Caravan. Sim. 57, Station, 4 portas. Eu fiquei doido pelo carro. Eu fiquei doido. Ele falou, Portela, que carro você tem? Eu falei, eu tenho um Cinca Tufão, tenho um Cinca Jangá, tenho um Chevrolet 51, tenho um Mercury 48, tenho um Cadillac 53, um Cadillac 54, um Corcel 79, um Corcel 80, uma Berlina 81 e etc, etc. Fiquei doido pelo Chevrolet. Eduardo, que carro você tem? Um Chevrolet 49, 49, que tipo é? Eu falei, sedanete, traseira. Ah, meu pai teve, que era o Chiquinho. O pai dele era o Chiquinho Matarazzo. É filho do Chiquinho, neto do Conde. Eduardo, você tem que me dar troco, hein? E até hoje. Ele percebeu que eu gostei do carro. Era um 57. Esse carro hoje, o 49, os seguidores, quem for no museu do Matarazzo, lá em Bebedouro, vocês vão ver ele Vai lá. ver esse carro lá. É um Chevrolet preto, com somente vermelho. E eu não vi troco nenhum. Ô, seu Ulisses, você trabalhou também na fábrica da Delco. Da Delco. Delco Baterias. Da Delco foi um chefe lá que viu, conversou comigo, brincava, né? Ulisses, me dá uma caixa de chocolate. Eu sou químico. Você é químico industrial? Sidney. Ele bateu para alguém lá dentro. E um dia, Oswaldo tá aí. O que aconteceu com o Oswaldo Soldador? Eu vou contar. Rápido. Soldador Oswaldo. Qual que é o fato interessante sobre ele? Ele trabalhava do meu lado. O Oswaldo Soldador, ele soldava 2 pontos de solda atrás, para a lama, com o painel traseiro externo, 2 pontos de solda maçarico. Ele me chamou, ele regalou os óculos, pôs os óculos para cima. Ulisses, vem cá. Ah, o que foi, velho? Vai encher o saco. Faz aí. Faz o que tem que fazer. Faz, corrija aí. Faz. Não me enche o saco. Não, vem cá. Peguei e fui. Quando eu fui, ele falou pra mim. Ele puxou o óculos pra cima. Maçarico queimando aqui. Shhh. Ulisses, você vai largar nós aqui. Você vai pro laboratório. Ele era espírita. De arrepiar isso, hein? Vocês pensem o que vocês quiserem, gente. Vocês pensem. Depois eu vou contar outra. Quando eu peguei emprego, quando eu era adolescente. Eu era tonto. Bom, tonto eu sou até hoje. Ele falou, você vai largar nós. Ah, vai dormir, velho, vai. Eu vi você no laboratório de capa branca. Vai dormir, velho, vai, trabalha aí, vai. Baixou. O senhor não sabia de nada ainda. Uma semana depois, eu trabalhando, eu dei de cara com 3 nas minhas costas. Chefia maior. Mr. Bozan, Boga, Berner, 3, chefia maior. Ulisses, larga tudo aí. Não, deixa, larga tudo, vai tomar banho. Ele não desce na fábrica. Quem desce são os feitores. Não, deixa acabar essa unidade. Não. Deixa acabar essa unidade. Não, larga. Larga agora.
vai tomar banho e vem conversar comigo. E assim eu fiz. Fui tomar banho. Sentei numa poltrona vermelha de couro. Senta aí, Ulisses. Você tem noção do que você vai assumir? Eu falei, não. O que vier é lucro. Eu nunca tive medo de trabalho. Eu tive medo de emprego, de trabalho não. De trabalho. Amanhã você vai ser o chefe, você vai ser o chefe, você vai ser o químico do laboratório de manufatura das baterias Delco. Pois não, a partir de amanhã. E não deu outro. Na semana seguinte, o senhor tá... No dia seguinte, o senhor estava na... Na semana seguinte, você vai No dia descansar seguinte, um pouco. você Quer tava. descansar? Quando é que tem que assumir? Quando você quiser. Amanhã, hoje. Hoje não. Você é louco, Ulisses? Trabalhar, tá à noite aqui? Amanhã, se apresenta fizeram a fábrica de bateria na Cibrazen. A Cibrazen era 10 quilômetros da General Motors. Era um armazém onde o Getúlio estocava café. Muitos seguidores sabem disso, do cabelo branco sabe. O Getúlio estocava café para o governo. A General Motors comprou e montou a fábrica de bateria lá, na Cibrazen. E no dia seguinte eu estava lá. Olhei, abri a porta, 120 empregados. Falei, muito bem, eu me belisquei. Falei, será que sou eu mesmo? Será que eu não estou sonhando? E comecei. Aí o senhor lembrou do que o Oswaldo falou lá uma semana antes? O Oswaldo falou. Eu vi você no laboratório, você vai deixar nós aqui. Olha, gente, impressionante. Eu vou contar mais quando eu pedi emprego uma vez. Eu vou contar rapidamente, senão o Guilherme me manda ir no banheiro. O que mais você quer saber, Guilherme? Conta o que o senhor ia contar aí. Hoje o dia é do senhor, seu Ulisses. Então, a unidade Gigmestre, linha de montagem, mais ou menos um quarteirão, 3, 4 curvas, cada curva um tonto, quer dizer, um inspetor. Liberava na valeta, montava as portas, tinha os pequenos ajustes, né, Guilherme? Das portas, porta-mala, pequenos ajustes, toco de madeira, cabo de vassoura, torcida de joelho. Pra dar uma torcida, não, pra fechar o capô. Sabe. Isso é normal, é normal. Então o carro subia, ia pra linha aérea. Na aérea o que é? A trava nos dois para-bris de vigia, a unidade subia e ia lá pra cima. Lá pra cima o que tinha? Tapeçaria. A pintura era em que ponto aí? Lá em cima. Lá em cima. Então o carro saía da base ali do senhor e ia pra cima pra mergulhar ali no... Ele ia pra cima, a carroceria subia, dava um banho de uma mistura de querosene para tirar o óleo, desengraxava a lata, desengraxava, uma lavagem rápida de jato, né? Depois, secava rápido, tudo em sequência. Secava na estufa, rápido. E a primeira coisa é entrar na chapa, o que é? Eu brinco com as oficinas. As oficinas falam, não, é fundo. Não, não. Olha, gente, quem tem oficina, a primeira coisa a entrar na chapa chama-se bicromato de zinco. Era É o que vai proteger toda a carroceria, né? É o bicromato de zinco. Uma lavagem rápida de bicromato. O teste do bicromato, você esfregava a unha, não para frente, sentido contrário. Você esfregava a unha de costa, tinha que ficar branco, o banho estava bom. Estava bem aplicado. Do bicromato, ele entrava num tanque de imersão, primer preto, menos o teto. Não podia entrar o teto, né? Porque quando ele saía, escorria tudo no porta-mala. Ficava menos o teto. Primer preto, já passava num ventilador rápido do primer, surfa-se o branco, cinza, branco, surfa-se, quer dizer, liso, né? Surfa-se é liso. É o primer que você não precisa de lixamento, né? Isso. Depois, a pistola em cima. Tinta. O que mais você quer saber, Guilherme? O senhor tem muita saudade dessa época da GM, o seu Ulisses? Muita saudade. Se eu brinco com os amigos, você voltaria? Eu não, hoje está melhor. Hoje está melhor? Será que está mesmo? Eu tenho um amigo na Alemanha, ele tem uma indústria química. Conheci ele na Hípica, no concurso de elegância. Você sabe o que é concurso de elegância? Tem a mínima ideia. Na Hípica, uma vez por ano, concurso de elegância de carro antigo.
fiscais da França, da Inglaterra, vêm dar nota nos carros. Sim. Tem a revista americana, 50 pontos. O carro vale 50% da tabela de carro antigo. O Batista me deu 50... Batista, você me deu 50 pontos no Chevrolet, hein? Ele era fiscal. Fala quem é o Batista. O senhor já comentou dele algumas vezes, seu Ulisses. Fala quem é o Batista. O Batista, pega aqui. Pega. Pega a camiseta. Pega a camiseta ali, Fernando. Automotor. Você tá me assistindo? Você tá vendo a camiseta que eu tô? Você viu? O Batista é meu segundo amigo na vida. Batista e o Milton. Batista e o Milton. Vou contar pra você fora os dois. Tá bom, mas fala quem é o Batista e fala quem é o Milton. O Batista, o Milton era sócio dele. O Milton, na Agromotor. Era uma oficina muito grande de restauração de carro antigo. Lá frequentou Matarazzo, etc, né? O Matarazzo é acima. Frequentou muita gente lá, muita gente boa e forte, que eu conheci. João Batista Caldeira, pode falar nome? Pode. João Batista Caldeira, Fermento Taquara, Walter Cinquini, da usina da Barra, o açúcar da Barra. O Batista, o cunhado dele era o diretor da Pirelli, cunhado dele, o falecido e saudoso Pio. O carro do Pio encrencou na Marginal. E o filho dele, lá perto da Caraíga Veículos. O Batista falou: Ulisses, vai dar uma olhada no carro do meu sobrinho lá, encrencou, filho do Pio. Eu cheguei lá na Caraíga, ele estava deitado no Marginal com os pés para fora. Do jeito que eu cheguei, ele estava com as pernas para fora. Eu puxei ele pelas pernas mesmo, machucou toda a cabeça atrás. Sai daí. Puxei ele do chão. Lá tinha morrido um amigo nosso, há uns pouco tempo atrás. Atropelado, né? Chamava-se Arnaldo Abdala. Abdala morava na Paulista, aquele prédio da Fiesp. O Arnaldo morava do lado. Casinha do lado. É um grande amigo, Posso contar? Mas conta quem era o Batista que o senhor falou e o Milton. Desde o Milton é um amigo de 50 anos. Você fala do Ulisses, ele dá risada. Você fala do Ulisses, ele dá risada. Esse Milton hoje tem oficina, não tem? Ele tem oficina, foi... Qual que é a oficina dele? É Mite Norte, né? Miltfort. Miltfort. Você vê como o mundo gira, né? A gente tá contando, o seu Ulisses tá contando história aqui e tá falando do Milton lá da Miltfort, que a gente gravou conteúdo com eles, que a gente fez o carro da FIC junto com eles. Você fez o Peugeot, agora eu dou a 10, Peugeot Boxer. Depois que você fez, eu dou 10 cesta básica. Já dei 30 cesta básica. A Janaína vai buscar em casa com todo prazer. Eu dou 10 cesta básica por mês. Agora, o Milton, eles trabalhavam os dois na Sonervig, não é, Batista? Você fica quieto aí, porque você era recepcionista, viu? Eu na Pompeia era líder, viu? Você era abaixo de mim. Eu brinco com ele. Então tem que respeitar. Eu brinco com o Batista, é o segundo amigo da minha vida é o Batista. Eu adoro. E o Batista tem oficina até hoje, né? Até oficina, é uma oficina de mecânica, né? Era Agromotor. Os melhores funileiros que eu vi até hoje. Até hoje. Reformou o carro do Moio, né, Batista? Diretor da Philips. Reformou o Skyliner, sabe qual é o Skyliner? Sim. Que é a capota do Arnaldo Abdala, do... E a oficina fica onde mesmo dele? Na Rio Branco, não é? Não, hoje é perto do Batistinha, na Rua dos Americanos. Rua dos Americanos, ali não. Perto do ali Batistinha. É Barra Funda ainda, né? Na Barra Funda. Então o Batistinha tem no lugar, 2 quarteirão é o Batista. O Batista ficou com mecânica só. Hoje é mecânica, né? O Batista é o pai do Batistinha? É o pai do Batistinha. Eu chamo ele de Nando, né? Porque o nome da família é Nando. Então o Batista conheço desde... O Batista é um espetáculo. Eu não quero que fale dele. Porque ele é um espetáculo. É filho de médico e neto de médico também. É uma pessoa super educada, super bem informada. Bom, Guilherme, você precisa ver o carinho que ele tem quando ele fecha um capô no Landau. Até nisso ele é carinhoso. O Batista é um espetáculo, né? Ele deu um piripaque nele lá. Eu falei, não, Cira, cadê o Batista? O Batista está internado. Eu comecei a chorar, né? O genro dele trabalha lá. Então, ele restaurou, melhorou. Quando eu vi ele dentro da oficina, ele falou, vai começar a chorar outra vez? Então, o Batista é meu segundo amigo. Viu, Batista? É segundo. Primeiro é o Savério.
O Savério que foi cliente da Tony Mac no começo dos anos 2000. A gente reformou alguns carros para ele, dentre eles um Mustang 69 conversível azul. Você vê como esse mundo dá voltas? Seu Ulisses, eu queria agradecer tudo que o senhor veio contar aqui pra gente. Tem muita história ainda, se a gente for entrar pro mundo de restauração, de carro antigo. Seu Ulisses já frequentou muito. Clube de carros antigos. Muito. Mas eu fiquei interessado em convidar ele para contar toda a história da GM. Então, queria agradecer muito ao senhor por o senhor ter vindo aqui contar essa história pra gente. Umas histórias que pouca gente sabe que acontece dentro da fábrica. De retorno, de retrabalho, da falha humana, né? Eu queria falar da Pompeia um pouco, rapidamente. Pode falar da Pompeia. A Pompeia, o proprietário, o Assis, 2 irmãos, Assis e o Agripino. O Assis era da Pompeia, Convel, Jardins e Biscoito Tostines. Estudaram no Colégio São Bento. Ia tomar banho em Indianápolis, na casa dele, quando eu tinha 12 anos. O mordomo servia na piscina, bandeja de prata para nós. Tinha o carro lá, balas confiança ainda. Na Pompeia, o Assis falou... O Assis, o Gilberto, o cunhado, parente dele, o Gilberto, falou: Ulisses, tem 40% de retorno nessa oficina. Não para ninguém de chefe aqui. Eu pensei em retornar, de diminuir os 40%. Né? Assis, reforma grande é 3, 4 retornos. Não, eu não quero retorno nenhum. Já começou a me mostrar um monte de cheque sem fundo assim. Bom, eu entrei lá. Comecei a ver coisa errada, de pôr o pé na oficina. O Gilberto falou para mim: não sobe que eu vou te apresentar pro pessoal. Eu falei: eu já conheço um por um. Já tinha rodado tudo lá embaixo. Não sobe que eu vou te apresentar. Lá na Pompeia teve um caso, foram 15 presos, algemados na rampa. Na concessionária? Eles pegavam peça e largavam numa padaria. Foram 15 presos. Na época que o Quercia tomou posse. Inclusive, nós pintávamos os Opala, vinha da General Motors branco. Os Opala da polícia, nós pintávamos de para cinza, pintava paralama, porta de cinza, instalava o giroflex e as armas no porta-mala por dentro. E o inspetor, o técnico da tinta, vinha da General Motors, vinha inspecionar e aprovar. Inclusive o coronel falou para mim: Portela, o Quercia vai tomar posse. Eu preciso de 8 Opala, hein? Eu preciso dos 8 Opala para a posse do Quercia. Amigos, seguidores, ficou 3 lá, reprovado. A tinta marrom, a tinta cinza, fora do padrão. Sabe quem pintou? O técnico da Wanda, o Cidinho. Ele errou o padrão. O Cidinho, hein? Técnico da Wanda. O garoto, o filho dele, trabalhava lá. O Assis chegou para mim e falou: o Puma GTB, o grandão, foi um dos primeiros. O Assis falou para mim: Ulisses, dá um tapa no Puma aí, né? Novo, 0 km, o Puma grande, não o pequeno. Sim. Onde eu ponho esse Puma? Por onde eu ponho onde eu ponho esse carro? Tira esse carro daqui. Não, peraí. Tira esse carro daqui, põe o carro de lá, põe esse carro aqui, fecha com o outro carro aqui. Eu, na concessionária, eu não parava, que nem você aqui. Né? Você não para um minuto. Sim. Eu não vi o Puma. Cadê o Puma? Cadê o Puma? Aí o filho do Cidinho pegou para passear com ele. O garoto trabalhava lá de ajudante. O quê? Pegou para dar uma volta? Pegou para dar uma volta, dentro da concessionária. Gilberto, eu não quero esse garoto. Não, é filho do Cidinho. Né? Eu não quero o Cidinho, o Sidão. Eu não quero ver esse garoto amanhã aqui. Pegou, isso ele bate o carro. Pegou para dar uma volta. Bom, então, o que eu estava falando? Olha, gente, eu fui almoçar uma vez com a turma, os funileiros, fui almoçar com ele, numa pensão. Vocês me desculpem o que eu vou falar? Vocês me perdoem. Os advogados que estão ouvindo, vocês me perdoem. Eles comiam que nem bicho. Eu falei pro Assis, eu falei pro Gilberto, eles comem que nem bicho. Pensei que aí afetava na produção, mas não.
Eu vou explicar o que afetou a produção. Aí fiz um restaurante. O Assis falou, me arrumei o Lula aqui. Me arrumei o Lula. Não, eles comem que nem bicho numa pensão. Até falei para ele, você deve ter mais sonrisal aqui do que a fábrica. Ele falou, como é que você sabe? É óbvio, come depressa para jogar dominó. Acabei com as bancadinhas de dominó, baralho, ninguém jogava mais. Mas pelo menos comia direito. Comia que nem rápido, engolia inteiro. Eu via, né? Eu tenho psicologia, né? Eu sou formado em psicologia. Eu não sou psicólogo, é psicologia aplicada. Sim. Eu olho pro teu empregado e eu sei o que ele tá fazendo. Só do olhar dele. Você olha que nem eu tô te olhando, aí se ele vira os olhos para baixo, ele rouba a lixa. Já quer saber já sabe o que quer dizer. Então, eu pensei que era isso aí. O Gilberto falou, me arrumei o Lula. Aí fez o refeitório. Fez um refeitório branco, fez um refeitório. Diminuiu? Não. Sabe o que foi, gente? Sabe o que foi? Teu pai teve oficina, ele deve saber o que eu vou falar. O governo do estado, ele mandava o extrato do fundo de garantia para o empregado. Então eles falavam para mim, olha aqui, eu tenho 800 mil aqui, olha, eu estou aqui me ferrando aqui, aqui, eu vou viver de juro. Essa foi a causa. E eles aprontavam nos carros para me mandar embora. Porque eu não entrei Aí, voltando ao assunto, ele falou para mim, estava naquele caso dos caras, foram 15 presos lá, foram algemados na rampa. Saíram da concessionária algemados. Algemado. O coronel falou, eu preciso de autorização. Autorização para quê, coronel? Não, eu preciso de autorização. Eu vou algemar eles na rampa. Largava numa padaria da Lapa. Essa roubada. E quando o Gilberto falou para mim, o Gil, não sobe que eu vou te apresentar pro pessoal. Eu falei, eu já conheço o pessoal. Sabe como eu conheci o pessoal? Pelos carros no pátio. Olhei o Chevette, olhei o Opala, aí, esses pontinhos latão, tá redondinho. Esse aqui peguei, eu conheço todo mundo já. Aí peguei, quando ele me apresentou, esse aqui vai ser o nosso chefe a partir de amanhã, papapá. Eu falei, escuta, quem fez aquela caravana azul, colisão frontal? Fui eu, parabéns. Pô, escuta, vem cá, quem fez aquele Chevette amarelo? Fui eu. Ô, meu amigo, você não serve nem para fazer gaiola de pássaro preto, viu? Assim, sem conhecer. No primeiro dia que eu assumi, eu já levei todos eles perto da porta. Todos eles. Todos eles, perto da porta. Grande. Sabe por quê? Eu quero avisar uma coisa para vocês, hein? Eu vou assumir isso aqui. Eles são meus colegas de serviço. Eu não vou ser padrinho de ninguém. Eu não vou em churrasco de ninguém. Eu não vou ser padrinho de filho. Você sabe como é, né? Eles te pegam, carinho, põe o nome de Guilherminho, e depois fica aí fazendo oradinha. Sim. Ó, então eu falei para eles aqui, como eu já venho da oficina, eu sinto o cheiro disso aqui. De longe. Eu não vou ser padrinho de ninguém, vocês me desculpam. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou assumir a partir de amanhã. Se eu falar para vocês, leve essa frente no lugar, é porque dá para levar, viu? Porque 15 anos eu fazia orçamento de cara trombado na oficina. E não deu outra, né? Eles tinham medo de mim. Já chegou impondo respeito. Impondo respeito. Não com má educação, né? Impondo respeito. Aqui, eu quero falar uma coisa para vocês, para mim ir embora. O Assis fala, o Gilberto falou, não segura o pessoal, o sindicato também segura o expediente. Eu vou falar uma coisa para vocês para nós ir embora. Quando eu falar para você, leva essa frente no lugar, é porque dá para levar, viu? Vocês não veem com conversa mole. Eu quero falar para nós ir embora agora. Vocês não vieram aqui para jogar bola não, hein? E também vocês não vieram aqui para fazer... Vocês não vieram aqui para suar camisa. Palela, não vieram aqui para suar camisa. E não vem aqui para jogar bola, não. Eu quero gol aqui dentro. Eu quero gol. Quem não fizer gol, a porta da rua tá aí, ó. Por isso que eu levei eles perto da porta da rua. O Gilberto, você é louco. Eles não te conhecem, vão conhecer. Já conheceram. Já conheceram nesse primeiro instante que o seu Ulisses chegou lá. E eu queria agradecer mais uma vez, seu Ulisses, todas as histórias que o senhor contou pra gente, toda essa vivência ali da GM, muita gente não sabia dos problemas que tinha ali alguns carros. Mostra pra eles. Deixa eu mostrar aqui, eu vou deixar até algumas imagens aqui no final depois, do que o seu Ulisses
tinha de carro, a experiência de uma vida, né? Quantos anos o senhor tá? 79? 79. 79, desde os 15 anos trabalhando com carro, no meio de carro. Então teve muita experiência para trazer aqui pra gente. Seguro Bradesco, inspetor de seguro. Ixi, então tem experiência de monte. Então o senhor sabe até o que eu falo das seguradoras. Seu Ulisses, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado Eu que agradeço. Pela visita, por trazer tudo isso pra gente. A galera que tá aí dentro do canal, sempre um conteúdo automotivo. Dessa vez, seu Ulisses Portela contando um pouco dos bastidores da Chevrolet do Brasil, dos anos de 73 a 79, é isso? 6 anos. 73, depois de 6 anos. É isso aí, 79. Galera, um grande abraço. Até o próximo podcast ou conteúdo da Tony Mac. Se inscreve aqui. Não deixa de acompanhar tudo o que acontece e também dentro das outras redes. Seu Ulisses, se eu quiser dar um abraço pro pessoal, mandar um agradecimento lá para quem o senhor quiser, fique à vontade. Um agradecimento para quem eu não conheço. Mas eu vou conhecer. Não deixe de assistir a Tony Mac, o Guilherme. Eu prezo muito por esses 2 irmãos. Eles têm um carinho especial pelo pai. Eu conheci o pai. Tive a oportunidade de conhecer o pai. Eu pedi para dar um abraço nele. Trago chocolate doce. Aqui dentro, eu juro para vocês, eu estou me sentindo bem, que eu posso até dormir aqui, que eu vou me sentir bem. Então, um abraço para todos vocês. Assistam e comentem alguma coisa com o Guilherme. Se vocês queiram comentar, comenta alguma coisa. Isso aí é bom. Então, um abraço, gente. Que Deus os proteja. Seu Ulisses é o cara.